Megalópolis. E vamos ao novo filme do Francis Ford Coppola. Vamos para a sinopse do IMDb. A cidade de Nova Roma é palco de um conflito entre César Catilina, um artista genial a favor de um futuro utópico, e o ganancioso prefeito Franklin Cícero. Entre os dois está Júlia Cícero, com a lealdade dividida entre o pai e o amado. Francis Ford Coppola's Megalopolis. Galera, antes do conteúdo, aquele aviso de sempre. Se você está vendo esse vídeo não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like pro YouTube, compartilhar para outras pessoas e pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário. E não esqueçam, eu abri uma loja de camisas online, Armário Ilimitado. O link vai estar na descrição, montink.com/armário. Poucos filmes merecem tanto o rótulo de aguardado quanto este Megalópolis do Coppola. Francis Ford Coppola é um cara que é um gigante na história do cinema, já chego lá. E ele parece que... Eu não pesquisei exatamente o quanto tempo, mas parece que ele já está querendo fazer esse filme há décadas. E ele resolveu fazer, como não tinha nenhum estúdio para bancar, então ele resolveu vender um vinhedo da família dele e ele levantou sozinho 120 milhões de dólares para bancar o filme dele. E aí, o resultado ficou bom? Eu diria o seguinte, eu não gostei do filme Megalópolis, mas eu gostei de ter visto o filme Megalópolis. Eu chego lá. Francis Ford Coppola é um nome gigante no cinema. Ele dirigiu Poderoso Chefão 1 e Poderoso Chefão 2, que estão em quaisquer listas de melhores filmes da história do cinema. Ele também dirigiu o 3, mas o 3 não participa dessas listas. Enfim, ele ganhou Oscars por causa do Poderoso Chefão, Oscar de direção, de roteiro, de filme, de produção. E ele fez, em 1979, ele arriscou tudo que ele tinha para fazer um projeto bastante arriscado e pessoal, que era o Apocalipse Now. E ele ganhou muitos frutos. O Apocalipse Now ganhou Oscar, ganhou Palma de Ouro em Cannes. E ele manteve uma moral porque ele apostou alto e ele conseguiu o que ele queria com aquilo. 2 anos depois ele resolveu apostar de novo num projeto pessoal, fez O Fundo do Coração, que é um filme que não rendeu o que ele queria, é um filme que flopou. Então ele perdeu tudo que ele tinha, mas ele continuou filmando, ele fez outros filmes, outros projetos menores, acabou que ele fez alguns filmes muito bons depois, como o Drácula de Bram Stoker, que ele fez nos anos 90, que é um filme que está em qualquer lista de melhores filmes de vampiro da história, e é um cara que tem uma carreira muito grande, muito importante. Mas ele recentemente não estava muito bem. Os últimos filmes que eu tinha visto dele não foram filmes bons. E aí eu lembrei de uma frase. Quentin Tarantino, ele falou uma vez que ele queria se aposentar depois do 10º filme. Porque ele não queria ser lembrado por filmes ruins. E eu lembro de alguns diretores que realmente deveriam ter se aposentado um pouco antes. Eu lembro, por exemplo, do John Carpenter. Que o John Carpenter, ele fez vários filmes muito bons nos anos 80. Nos anos 90 ele começou a ratear um pouco. E acabou que os últimos filmes dele nos anos 90 não foram muito bons. E ele fez um filme, se não me engano, em 2009, chamado Aterrorizada, não me lembro exatamente o ano que foi esse, que foi o último filme dele, que é um filme tão fraco, com cara de supercine, um filme bobo, e você pensa, cara, é o John Carpenter aqui, o John Carpenter é o cara que fez Halloween, o cara que fez Fuga de Nova York, o cara que fez O Enigma de Outro Mundo, e é o cara que tá fazendo esse filme tão... E aí eu lembro dessa frase de que o grande diretor deveria se aposentar um pouco antes, e aí eu trago isso pro Coppola. Porque eu lembro que eu vi nos anos 2000 o filme Tetro. Coppola veio pro Rio para lançar o filme, fui pro Espaço de Cinema em Botafogo para ver um filme com a presença do Coppola. E o filme Tetro eu achei um filme tão fraco, tão com cara de novela mexicana, tão pensando, cara, é o Coppola, é o cara que fez Apocalipse Now, fez Poderoso Chefão, e o cara tá apresentando isso. E aí, alguns anos depois, eu vi no Festival do Rio Twixt, que é um filme besta, de vampiro. O cara que fez Drácula de Bram Stoker tá fazendo esse filme Twixt, que é um filme tão... Foi tanto assim que eu nem vi o último filme que ele lançou um filme em 2015, que eu vi no IMDb, nem sei se esse filme chegou aqui no Brasil ou não. E eu fico pensando, cara, é o Coppola devia encerrar a carreira dele com um grande filme. Pensando sob esse ângulo, foi uma boa surpresa ver Megalópolis, porque Megalópolis, ele tem seus problemas, ele tem algumas coisas não funcionam muito bem, eu achei o roteiro meio bagunçado, mas é um grande filme. É
um espetáculo visual, tem um grande elenco. E aí você pensa, cara, se o Coppola tá com 85 anos. Eu não sei se ele pretende continuar filmando ou não, porque nos últimos anos ele fez muito pouca coisa. Então, se esse for o último filme do Coppola, cara, que legal, você fechou bem. Eu acho que é um fim digno. Melhor do que terminar com Tetro ou com Twixt. E, por mais que Megalopolis tenha problemas, eu gostei de ter visto no cinema um filme grandioso feito pelo Coppola. Depois dessa longa introdução, vamos entrar no filme. Eu acho que eu tenho feito introduções meio longas, né? Escreve o que você acha aqui embaixo, se você acha que esses comentários que eu faço antes de entrar no filme, se são válidos ou não. Porque pra mim eu acho legal falar sobre as coisas em volta, não só sobre o filme. Mas comenta o que você acha aqui embaixo. Eu quero um feedback sobre isso. Enfim, vamos ao filme. A gente é apresentado a Nova Roma, que pelo que eu li seria uma comparação com Nova York. E você tem um arquiteto, um cara que é um cara genial, que ele criou um novo elemento, que é o Megalon, e ele quer criar uma nova cidade, a Megalópolis, com esse novo elemento que ele criou. Tudo é contado em tom de fábula. Isso, inclusive, está escrito no início do filme. Isso é uma fábula, não é uma história real. Tudo é meio onírico, cheio de simbolismos, e tem umas coisas que são bem legais, mas nem tudo funciona. Eu achei o roteiro meio bagunçado. Por exemplo, a filha do prefeito, o prefeito é inimigo do arquiteto. E aí às vezes ela tá do lado do pai dela, normal, e às vezes ela tá do lado do arquiteto, e acaba que fica um troço meio tipo, você tá como, eu achei a personagem dela meio esquisita. Outra personagem que eu também achei meio estranha, tem uma personagem que ela é uma cantora, que ela é uma cantora pop, que ela é famosa porque ela é jovem e é virgem, e descobrem que ela não é mais jovem, que ela não é mais virgem, e acaba que a carreira dela muda e esquecem a personagem dela. Outro que esquecem, o Lawrence Fishburne, ele faz um personagem que ele é tipo um narrador da história. E tem gente que reclama do narrador, eu não reclamo do narrador não. O problema é, se você tem um narrador no início, você continua com o narrador até o fim. Tem um certo momento que largam o narrador do Lawrence Fishburne. Outra coisa, tem uma cena num coliseu, que é uma cena que é longa demais, e você fica pensando, cara, cansei, não quero mais ver isso, tá, já foi, passou, vamos lá, já passou o timing. Outra coisa, o Megalon, que é o elemento novo, tem gente que é contra e tem gente que é a favor e não aprofunda exatamente o que funciona e o que não funciona. Eu não quero saber o que é o Megalon, eu quero saber como é que as pessoas reagem com relação ao Megalon. E acaba com... tem tanta coisa meio bagunçada no roteiro que eu achei que eu achei que o roteiro não foi bom. Mas por outro lado, o elenco é cheio de nomes legais e o filme tem várias cenas muito bonitas. É um filme grandioso, digno da carreira do Francis Ford Coppola. Diferente dos últimos filmes do Coppola, esse aqui tem um grande elenco, tem vários atores o elenco é muito bom. As atuações são meio exageradas, mas eu achei que isso era estilo do diretor, estilo do filme, porque ele quer contar uma fábula, então ele não quer contar algo realista. Então, talvez a interpretação exagerada incomode algumas pessoas. Pra mim não incomodou. Quando acabou a sessão, foi uma sessão normal, porque não teve sessão de imprensa para esse filme. Normalmente, quando não tem sessão de imprensa é porque a distribuidora não confia no potencial do filme. Enfim, quando acabou a sessão, eu fiquei pensando, eu não gostei muito do filme não, mas eu gostei de ter visto esse filme. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Megalópolis está em cartaz nos cinemas. Depois você vê, pode escrever no comentário que eu vou responder esse comentário. Em breve nos vemos de novo, valeu.